1888 foi assinada a abolição da escravatura no Brasil, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Século XXI. Pesquisa realizada em 2014 afirma que existem no mundo mais de 35 milhões de trabalhadores classificados como escravos modernos. O Rede Cabeças dessa semana, que começa a partir de agora, quer refletir sobre o questionamento: por que ainda existe no mundo escravidão? Ministério Público denuncia produtor de café de Caratinga, em Minas Gerais, por trabalho escravo. Ministério Público denuncia Odebrecht por trabalho escravo e tráfico internacional de pessoas. Ministério Público Federal denuncia empresário por trabalho em Campinas. Funcionários moravam no próprio local de trabalho em condições precárias. Neri Paulo Rockenbach cometeu os crimes entre os anos de 2005 e 2012. Zara admite que havia trabalho escravo em sua cadeia produtiva. Pela primeira vez, a empresa afirmou que confecções terceirizadas que produziam a marca de roupa mantinham trabalhadores em regime análogo à escravidão. 30 mil trabalhadores que fabricam para Nike e Adidas entram em greve. A fábrica situada em Taiwan, que produz calçado desportivo para as marcas internacionais como a Nike, Adidas e Puma, estão em greve desde segunda-feira para contestar as atuais condições de trabalho. Como a Nike está lutando contra o uso de mão de obra escrava? A Nike é uma das companhias que há mais tempo luta contra a imagem de ser uma multinacional conivente com a exploração do trabalho escravo e infantil por parte de seus fornecedores. A fama começou a pegar em 1996, quando a revista Life publicou uma foto em que um menino paquistanês costurava bolas de futebol da marca. Desde então, a empresa tem tomado medidas para reverter esse quadro. Cosan e mais 11 empregadores entram para a lista suja do trabalho escravo. Por que existe ainda no mundo trabalho escravo? Bom, eu acho que a gente poderia, em primeiro lugar, colocar alguns conceitos na mesa para a gente poder fazer essa discussão com mais propriedade, né? Quando a gente fala de escravidão ou trabalho escravo, a gente pode se reportar a pelo menos 3 grandes momentos da nossa história, né? Um deles que nos remete à história antiga, nós temos relatos históricos, né, da escravidão nas atividades produtivas, laborais, no Egito, na Mesopotâmia. E talvez para pegar aquilo sobre o qual a gente tem um conjunto maior de documentos, né, a Grécia Antiga e Roma, né? Que daria para a gente tentar comparar as práticas da escravidão com o segundo grande momento que a gente tem da escravidão, que nos reporta aí para a época da colonização moderna, do capitalismo moderno, dos séculos XVI até meados do século XIX, né? Uma escravidão que tem uma característica diferente daquela que a gente nomeou anteriormente, da história antiga. Uma escravidão bárbara, cruel, desumana, né, que retirou populações africanas do seu território, trasladou essas populações para o Novo Mundo numa situação absolutamente desumana. Mudou, né? Na verdade, mudou muito pouco com o que era, né, na antiguidade, mais recentemente, porque eles continuam sendo tratados como coisa. É isso que caracteriza a escravidão, a coisificação da pessoa. E ela continua acontecendo, e no Brasil ela sempre aconteceu. Apesar de nós termos a Lei Áurea, que com esse Congresso Nacional que está aí, possivelmente eles revoguem, né, porque é um Congresso conservador que é capaz de revogar a Lei Áurea, apesar de nós termos a Lei Áurea, ela nunca foi cumprida efetivamente, porque nós sempre tivemos escravidão. Só que apesar de nós sempre termos escravidão, o Brasil dizia que não tinha. Só em 1995, quando o Brasil foi condenado numa corte internacional, né, o Brasil passou a dizer, opa, é verdade, aqui tem escravidão. Porque diziam que era feio. Diziam, não, a gente quer ser um país moderno. Se a gente quer ser um país moderno, a gente não pode admitir que tem escravidão. E até 95 se tratou essa questão assim, dizendo, não, o Brasil não tem escravidão. A partir daí se reconheceu que tinha. E desde então, mais de 50 mil pessoas já foram resgatadas da condição de escravo.
Na verdade, a população, né, que está mais, digamos, sujeita a isso é a população mais marginalizada, né? Tu pega, é muito comum de estrangeiros, né, que estão em situações precárias no país. Então, é uma condição que favorece, né, a tu, de alguma forma, se aproveitar dessa população. Porque acho que realmente o fundo disso é uma questão econômica, né? Quer dizer, há uma ganância pelo lucro a tal ponto que tu ter um trabalho escravo, né, se tu consegue de alguma forma burlar a fiscalização, o lucro é altíssimo, né? Então, eu acho que... E também tem o seguinte, né? Acho que há uma diferença entre o escravo de agora e o das outros dois momentos que tu falas, Roberto, que eu acho é o seguinte, ele não é mais uma mercadoria, tu não vende, não há mais uma negociação de pessoas, né? Que era o que existia nos dois anteriores. Agora, em relação à questão da liberdade e a situação que eles vivem, não é muito diferente. Talvez até seja mais grave, porque ele está numa situação que não dá respaldo. Não dá respaldo nenhum. Quer dizer, é uma coisa que não existe, né? Quando era uma propriedade, tu tinha que cuidar, né? Tu tinha uma propriedade tua. Exatamente. Agora não é mais, exatamente. então nem isso tu faz. A gente vai assistir um material porque tem tudo a ver com o que vocês estavam falando agora. E ele até aborda que o escravo de hoje, ele custa mais barato do que o escravo lá do passado. Olha só. Went to 5 countries around the world. I looked at slaves, I met slaveholders, and I looked very deeply into slave-based businesses. Because this is an economic crime. People do not enslave people to be mean to them. They do it to make a profit. And I got to tell you, what I found out in the world, in 4 different continents, was depressingly familiar. Like this. Agricultural workers in Africa, whipped and beaten, showing us how they were beaten in the fields before they escaped from slavery and met up with our film crew. It was mind-blowing. And I want to be very clear. I'm talking about real slavery. This is not about lousy marriages. This is not about jobs that suck. This is about people who cannot walk away, people who are forced to work without pay, people who are operating 24/7 under a threat of violence and have no pay. It's real slavery in exactly the same way that slavery would be recognized throughout all of human history. Now, where is it? Well, this map in the sort of redder, yellower colors are the places with the highest densities of slavery. But in fact, that kind of bluey color are the countries where we can't find any cases of slavery. And you might notice that it's only Iceland and Greenland where we can't find any cases of enslavement around the world. We're also particularly interested and looking very carefully at places where slaves are being used to perpetrate extreme environmental destruction. Around the world, slaves are used to destroy the environment, cutting down trees in the Amazon, destroying forest areas in West Africa, mining and spreading mercury around in places like Ghana and the Congo, destroying the coastal ecosystems in South Asia. It's a pretty harrowing linkage between what's happening to our environment and what's happening to our human rights. A história da humanidade é uma história de um banho de sangue. E eu tenho a impressão que a subjugação do mais forte sobre o mais fraco também faz parte da condição humana ao longo dos milênios que nos antecederam. E eu sou extremamente pragmático nesse sentido. A única segurança que o trabalhador hoje tem ainda é a CLT, né, que é uma lei mínima que nós temos, né, construída justamente para dar um suporte mínimo de segurança ao trabalhador. Então, muitas vezes a gente se depara com situações que muitas pessoas falam, né, e entidades muitas vezes até em mudança da CLT, etc. Na verdade, para algumas adequações até poderiam existir, mas a única segurança que tem é a lei, é a legislação. E eu tenho a impressão que só o reforço da legislação vigente, no sentido de cobrança, a construção da riqueza do Brasil foi feita em cima da escravidão. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender por que hoje das cotas, né? Mas nós temos um resgate com o passado. Foram trazidos para o Brasil 6 milhões de escravos da África, né? E eles construíram toda a riqueza brasileira. Eu acho que esse é o grande problema que faz com que permaneça a escravidão até hoje. Quer dizer, a punição é muito pequena, né? As pessoas que são identificadas, né, como tomadores desse trabalho escravo, né, têm uma simpatia muito grande,
dos poderes em geral. Quer dizer, a ministra da Agricultura atual, do governo do PT, Partido dos Trabalhadores, né, a senhora Cátia Abreu, na fazenda do irmão dela foram identificados centenas de trabalhadores, né, em condição análoga de escravo. Assim como de vários outros grandes produtores rurais, e não só produtores rurais, quer dizer, várias construtoras que submetem trabalhadores a isso. E esses têm uma simpatia da sociedade, né? Quer dizer, uma dessas construtoras, o Ministério do Trabalho tem uma lista que se chama Lista Negra do Trabalho Escravo, onde as pessoas que são identificadas são inscritas nessa lista, né? Qual é o objetivo? Impedir financiamentos, impedir empréstimos, impedir aquisição ou venda por poder público. Eu não conheço nenhum escravagista preso. Eu não conheço nenhum. Não tem nenhum que esteja preso, que esteja na cadeia cumprindo pena por submeter um trabalhador assim. Sofre uma pena pecuniária, né? Uma multa, uma ação de indenização, mas essa penalidade pessoal de responsabilizar acaba não existindo. E por isso continua agindo dessa maneira. É uma opção social e política. Eu acho que os nossos representantes do Poder Legislativo em geral, eles representam a média, pelo menos, do pensamento da sociedade brasileira. E eu queria fazer com devido respeito aos que pensam o contrário, eu queria fazer uma observação pontual. Quando surgiu toda aquela história de regularização do trabalho da empregada doméstica, houve um frisson a nível nacional bastante intenso, com gritos, etc. Eu tenho a impressão, na minha ótica de professor de Direito há 25 anos, que, na verdade, a falta dessa concordância com a regularização do trabalho doméstico foi porque nós seríamos, eventualmente, isso é uma concepção minha, que nós deveríamos pagar e remunerar melhor os nossos escravos domésticos. Eu tenho a impressão. Esse é um desconforto. Então foi um desconforto social muito grande, que do Iapoque ao Chuí foram feitas grandes discussões, inclusive a nível do Congresso, que até hoje o Congresso Nacional não regulamentou. Então eu tenho a impressão que esse é o pensamento médio da sociedade brasileira. Assisti uma campanha bem bolada com dados do Brasil e dados importantes para a nossa discussão que o Ministério do Trabalho e Emprego realizou para fazer as denúncias do trabalho escravo. Olha só. Eu acho que, né, que se a gente esse número poderia ser até maior, né? Se a gente pega um pouco a fala, né, do professor Edson, no sentido que a gente tem uma legislação e que é uma legislação mínima, né? Ou seja, todo mundo que está fora da legislação, de alguma forma, está fazendo um trabalho escravo, ou seja, ele não está sendo reconhecido, né, como um trabalhador de primeira categoria, né? Então, o exemplo de empregado doméstico, eu acho que é um ótimo exemplo. Quer dizer, talvez seja uma das poucas profissões, se não a última profissão, a não ser regulamentada. E pensa, bom, não tinha limite de jornada de trabalho, não tinha nada, né? Quer dizer, se ela tivesse que levantar de noite para servir a patroa, de repente tinha que levantar e servir. Quer dizer, era uma condição e a gente vê tanta reação, né, contrária. E acho que está um pouco nessa perspectiva que a gente está vendo agora a questão da terceirização, que é uma tentativa de flexibilização dos ganhos trabalhistas dos últimos anos, né? Quer dizer, a maioria, se não a maioria, uma boa quantidade de empresários adorariam que fosse liberado, né,
trabalho escravo. Né? Ou seja, não tem direito nenhum. E aí tu vai para uma negociação, né, de tete a tete. E é óbvio que a situação do empregado é a mais frágil nessa negociação. Na nossa mesa está faltando o contraditório, né? É uma pena. Até quando eu fui convidado para estar aqui, imaginei que a gente pudesse Nesses momentos, às vezes, não se expõe, né? Pois mas de qualquer forma, né, é importante a gente salientar que esses temas, eles são tratados de determinados lugares. Tá? Me parece que aqui a gente encontrou um consenso, né, de analisarmos a temática a partir do viés do trabalhador, né? A gente está olhando sobre esse prisma. Né? Evidentemente que o contraditório, né, colocaria nessa mesa do debate o lugar do empresariado, quais são os interesses, e aí entra toda a discussão da flexibilização. Né? Um debate e um tema, né, que está posto, né, à sociedade brasileira e que tem sido discutido com muito precariamente. Né? As informações que a gente tem são muito limitadas e o discurso que a sociedade passa a reproduzir é, muitas vezes, ou na maioria dos casos, o discurso empresarial e não o discurso preocupado com o mundo do trabalho e dos trabalhadores. Eu convido vocês e os meus colegas que estão aqui a assistir um material que no Mato Grosso é o estado com mais empresas na lista suja do trabalho escravo. Em função disso, foi criado um projeto Ação Integrada que desenvolve os trabalhadores, que na verdade desenvolve os trabalhadores resgatados de trabalhos classificados como análogos à escravidão. A gente assiste e depois conversa um pouco. Olha só. Ação, desrespeito, humilhação. Limite de Alagoas para cá é 450 conto. Retrato do descaso, sem as mínimas instalações, sem as mínimas condições de higiene, sem ventilação, mau cheiro, sem instalações elétricas e hidráulicas que seriam minimamente necessárias. Uma miséria mesmo. Tirei do meu bolso, acreditando que era um emprego bom. E para votar, cadê dinheiro para votar? No terceiro milênio, em uma das economias que mais cresce no mundo, o desenvolvimento ainda convive com a escravidão. O escravo, lá do século XVIII, enfim, ele não só tinha a sua liberdade de ir e vir em sentido estreito negado, mas ele era tratado como objeto, tratado como coisa. O trabalho escravo é tratar alguém não como pessoa humana, mas como coisa. Eu acho que é só essas imagens que a gente viu no Mato Grosso são iguais às daqui. Talvez aquelas um pouco melhor, porque aqueles eles tinham vaso sanitário. Nos que a gente vê aqui na nossa região não tem. Entendeu? Nesse container que os trabalhadores moravam não tinha um pinico. Morando aqui em Caxias do Sul. Entendeu? Não era vaso sanitário. Então essa realidade, né, eu insisto nisso porque assim, a gente tem essa maneira de existe fora, não existe aqui. Está muito perto da gente essa questão de trabalho escravo, né, de trabalho de cidadãos, de pessoas que são submetidas a isso. Então é a mesma realidade que a gente vê lá, aqui em qualquer lugar. A gente fiscaliza essa questão do trabalho escravo especificamente ou por denúncia, né, ou a gente tem um grupo de fiscalização rural. Né? Ou mesmo na cidade, mas na cidade é mais raro encontrar a situação análoga de escravo. Né? Então, esse grupo de fiscalização rural vai procurando. E muitas vezes identifica a situação. Essa última que nós identificamos não foi denúncia. Né? Os colegas passaram numa propriedade, viram as pessoas trabalhando, foram conversar, aí veio a queixa. Quer dizer, tossei meus documentos, não recebi nada desde que eu cheguei, estão me cobrando o valor da ferramenta, né? Venham ver onde é que eu moro. E aí moravam nessa barraquinha de lona preta, sem banheiro, sem nada. E aí ficou caracterizada a situação análoga de escravo. Né? A situação é tão complicada, e a gente teve, por exemplo, resgate de trabalho escravo nessas plantações de pinos, que se tu entra lá sem um guia, tu te perde, porque são florestas. Né? E lá no meio as pessoas submetidas a isso. E aqui, né, 100 quilômetros de Caxias. Já aconteceram várias campanhas de boicote, né? Se a gente pensa assim, quer dizer, o poder que a gente tem como consumidor é enorme. A grande dificuldade é a gente se organizar, né? Porque se há uma organização para boicotar um determinado produto, a coisa funciona, né? Eu me lembro que a McDonald's teve um problema de uma outra ordem, ou seja, eles utilizavam uma embalagem
que era de isopor, e era uma embalagem que ia para os lixões, era queimada, e era uma das grandes responsáveis pela questão da camada de ozônio. E houve um boicote, isso mais ou menos na década de 80, houve um boicote mundial e eles mudaram. Né? Eles começaram a utilizar uma embalagem feita de papel reciclado, né? Ou de plantações que eram para a produção de celulose. Então, acho que a grande dificuldade da gente é se organizar. Já teve várias campanhas, seguido chega uma campanha pela internet em relação à Nike, porque ela produz com trabalho escravo. Acho que há um movimento na sociedade de marcar, mas há também uma pressão de não ser marcado. Mas eu acho que o caminho é marcar. E acho que isso também mostra o grande desafio que a gente tem das pessoas não deixarem se submeter a essa situação. Né? O que significa isso? Eu falei, no começo eu disse que é uma população que está mais à margem, quer dizer, que tem menos elementos para se defender, né, contra essas situações. Tanto que tu vê que é mais safristas na área rural, é muito comum lembrar de Santa Cruz com a indústria fumageira, que é muito forte isso também, né? Olha, qualquer tipo de negócio há sempre uma avaliação custo-benefício, né? O problema é o seguinte, eu acho que além da punição ser baixa ao extremo, 8 anos, né? O problema é se o sujeito ele chega a ser punido, que eu acho que esse é o grande entrave, né? Tem o problema da prescrição, etc., né? Manobras perfeitamente possíveis dentro da legislação de serem feitas, não são antiéticas porque elas estão na legislação disponíveis a todos os advogados, etc., né? Então, eu acho que aí o problema é ético mesmo, né? Eu tenho a impressão que eu sou extremamente pessimista nesse sentido, eu acho que a situação só tende a piorar, principalmente com esses desplaçamentos que tem dos países subsaarianos, etc., que vêm nos grandes centros industriais e comerciais e populacionais até para sair da extrema pobreza, e aqui eles caem na armadilha de terem que submeter para poder comer a situações dessa ordem, né? Então eu tenho a impressão que há uma tendência em que pese haver uma maior possibilidade de informação, eu tenho a impressão que a situação só tende a piorar assim drasticamente nesse sentido. E a legislação, ela não consegue acompanhar, as punições não conseguem, as fiscalizações também não conseguem dar conta de todo o trabalho que tem. Nós precisamos também imaginar que os trabalhadores sempre foram usados como massa de manobra e como forma de pressão social. Eu me lembro que na época do ABC Paulista, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, as grandes montadoras de veículos demitiam em massa para pressionar o governo, e hoje não é diferente, né? Não é diferente, pode ter certeza disso, não é porque esses mimetismos todos desse capitalismo mais perverso, ele continua operando assim a plena máquina, né? Ninguém freou isso, né? Existe só um conforto assim de maiores discussões acadêmicas, etc. Mas do ponto de vista pragmático nada mudou. Essa é a minha ótica, né? 2/3 do período republicano vivendo sob ditadura, então também se criou uma cultura de não se dar muita bola para isso, e aquele sujeito lá tem que mais ficar lá ganhando o mínimo. O exemplo que eu trouxe da empregada doméstica, eu acho que, na minha ótica, para mim, ele me satisfaz nesse sentido, né? De ver que até hoje não está resolvido o problema da empregada doméstica a nível de Congresso Nacional, né? Ainda precisa de uma decisão bem importante, que aí sim, com relação à aposentadoria, etc., né? Eu não sei bem, não conheço muito, mas o que eu tenho percebido é isso. Até que muitas vezes se usa no direito, principalmente no direito penal, né? Que o Código Penal não é a solução para o crime, né? Não adianta, né? Porque não é a solução para o crime, né? A gente falou dos senegaleses em Caxias do Sul, mas a gente vai mostrar agora um trailer do filme Beautiful, que é do mexicano Alejandro González Iñárritu, que ele ganhou vários prêmios, e ele abordou justamente a temática do trabalho escravo, e lá em Barcelona, na Espanha, os senegaleses sim são explorados sim. Olha só.
A gente está falando sobre a realidade e, eventualmente, a gente é tentado a projetar, né? Como é que as coisas vão ficar ali na frente, né? E aí, só pegando esse gancho do cinema, né? Se a gente pegar a indústria mais expressiva do cinema, a indústria norte-americana, eles já aos poucos começam a nos dar pistas de como se projeta a sociedade do futuro, que é uma sociedade cada vez mais excludente, né? Excluídos e incluídos, com alta tecnologia, com o Estado mínimo, tá? Com o Estado quase inexistente. Tá? Inclusive, estou pensando aqui em filmes ficcionais do tipo Robocop, onde o Estado não está mais presente, a polícia é da iniciativa privada e coisas dessa natureza, né? Onde o barbarismo é visível, né? Então nós temos uma parte da sociedade incluída, muito bem organizada, high-tech, alta tecnologia, e o restante a gente vê nesses filmes situações bárbaras, gangues, prédios deploráveis, armas, né, de alto teor de destruição, carros pegando fogo, enfim, quer dizer, uma projeção de sociedade para o futuro. Ela está assustadora mesmo, né? Isso que o Roberto fala, quer dizer, que sociedade que a gente quer, né? Que tipo de vida que a gente quer levar, não só para nós, né, mas para as outras pessoas. Quer dizer, essa coisa de separar entre, né, alguns e outros, né? Não pode ser assim, né? A gente tem que querer uma vida melhor para todo mundo, né? E assuntos como esse, a questão, né, dos direitos trabalhistas, que é um mínimo civilizatório, quer dizer, no momento em que tu pega a CLT, que o Edson fala, e joga no lixo, como está procurando fazer, nós estamos voltando atrás, né, nesse patamar civilizatório, quer dizer, nós estamos passando a tratar as pessoas de uma maneira onde elas não possuem mais direito, onde elas vão vender a sua força de trabalho numa negociação, né, completamente descapacitada. Então, acho que a gente tem que ter sempre isso em mente e pensar. E nesse ponto, esse assunto da escravidão, ele cai perfeitamente, quer dizer, né? Como que a gente pode conviver com uma sociedade que mantém trabalhadores nessa condição? Como que isso não indigna? Como que isso não faz? Esse assunto não tá muito mais premente do que está. Quer dizer, esse tipo de patamar civilizatório a gente tem que chegar. Porque se a gente não chega nesse ponto, né, nós vamos caminhar para a barbárie. E eu acho que aí ninguém quer. Então, quero mesmo agradecer pelo tema escolhido, acho que é muito importante pelo convite. Obrigado. Obrigada, Luiz. Professor Sérgio. Eu acho que a gente também perdeu, né, essa coisa da comunidade, né? Quer dizer, teve um tempo que a gente se preocupava com o outro, né? Quer dizer, havia uma certa preocupação. E a gente foi jogado num individualismo. O Roberto estava falando, eu estava me lembrando do filme O Substituto, né? Que as pessoas já não vivem mais, né? Elas têm um clone, esse clone é que tem a vida pública e os caras estão na privada. E acho que a gente está muito nessa linha, né? Quer dizer, a coisa foi toda para o indivíduo, né? A sociedade foi estruturada para o indivíduo. Então, todos os avanços tecnológicos já te permitem ficar em casa, não sair mais. Quer dizer, tu pode trabalhar para não pagar as contas, comprar. Quer dizer, tudo que a gente fazia, né, antes do advento da internet, agora a gente pode fazer de dentro de casa. Acho que é essa perda, né? Eu acho que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um contraponto, né? Existe, por exemplo, um movimento mundial chamado de ecovilas, que é exatamente o resgate da vida em comunidade, que as pessoas resolvem se juntar e viver uma vida meio que, né, tentando construir uma alternativa a essa situação que a gente vê do neoliberalismo, que levou e potencializou essa coisa da individualidade, né? O que importa sou eu e o resto também não tem muita importância. Então, se eu tiver que escravizar, eu vou escravizar. Quer dizer, o que interessa é os meus interesses. Eu recomendaria um livro chamado A Conquista Social da Terra, do Edward Wilson, né, que ele trabalha os alelos, né? Os alelos é a nossa informação, uma das informações genéticas, né, que nos faz sermos extremamente egoístas ou extremamente cooperativos quando nós estamos em grupo por uma questão de sobrevivência. Eu acho que o meio termo, o equilíbrio, é o que mais importa. Eu tenho a impressão que existem vários movimentos a nível mundial, a nível local, inclusive, aqui dentro na própria na nossa universidade,
né, com a cultura da paz, da solidariedade, da valorização da dignidade da pessoa humana. E nós trabalhamos isso, né, a nossa educação a nível de UX é uma educação integradora para a formação do ser humano enquanto ser completo, que se preocupe com os outros, né? Então essa é uma orientação extremamente importante da nossa universidade. Na realidade, a gente está vivendo, sim, um momento contraditório, mas o contraditório faz parte da história da humanidade, né? No final do século XIX, o pensamento hegemônico ocidental, ele projetava um futuro melhor. Se acreditava que as coisas, né, poderiam ser diferentes e, independentemente da matriz ideológica, né, da esquerda ou da direita, se projetava um futuro diferente, né? Esse era o projeto iluminista da civilização. Ele foi contraditado pela explosão da guerra em 1914 e toda a primeira fase do século XX, traduzido pelo Hobsbawm como a Era das Catástrofes, né? E, então esse projeto ele foi totalmente repensado, reavaliado, né? E o que a gente está vivendo hoje, paradoxalmente, pegando essa relação dialógica entre civilização e barbárie, é um descenso à barbárie. Não há como nós aceitarmos no tempo presente, né, situações como do trabalho escravo, né? Não há como nós aceitarmos hoje, né, a questão da violência, né? Não há como nós aceitarmos hoje a questão dos massacres, né, que a gente acaba tendo informações aí no cenário internacional, né? Algumas partes do planeta, notadamente, estão identificadas com isso. Quer dizer, é preciso superar, nós precisamos avançar no sentido de brecar essa barbárie e ter um projeto, né, de outra natureza, né, que possa nos levar a um futuro melhor, né? Ok. Muito obrigada a todos, obrigada a você que nos acompanhou aqui pela UX TV. A gente se encontra em um próximo Rede Cabeças com mais debate e aprofundamento do tema. Até mais! É...